Olá, turmas, tudo bem com vocês? E aí, todo mundo preparado para mais uma aula de educação física? Eu sou o professor Kim Raoni e neste momento nós estamos iniciando a aula 14, que é a revisão desta última unidade da nossa disciplina. E logo em seguida haverá a avaliação. Então, venham comigo, abram os cadernos e vamos rever todos os principais tópicos trabalhados ao longo dessa unidade. Muito bem, gente. Então, o primeiro tópico que eu quero lembrar aqui do que nós aprendemos ao longo da segunda unidade foram as regras básicas do rugby. O rugby é um esporte do tipo de invasão, cujo objetivo é levar a bola até a linha de gol adversária e marcar pontos durante 2 tempos de 40 minutos, através de diferentes jogadas, como try, ensaio, e chute ao gol, conversion, chamado também de conversão. Diferente de outros esportes, a bola só pode ser passada para trás, tornando o posicionamento e a estratégia fundamentais para o jogo. Então aí nós temos um resumo completo dos principais fundamentos aí do rugby. O rugby, ele é um esporte praticado geralmente em um campo, de grama, umas dimensões muito parecidas com o do futebol de campo, cerca de 90 metros de comprimento no total. E aí, gente, o objetivo do jogo de rugby é o jogador que está em posse da bola levar até a linha de fundo adversária, conforme nós estamos vendo naquela imagem. O jogador ele tem que colocar a bola exatamente depois dessa linha de fundo com as mãos. Ele não pode jogar, não pode arremessar, não pode usar os pés. Ele tem que levar a bola em mãos e colocar no chão antes de ser derrubado pelos adversários que estão tentando recuperar a bola também. Então, esse é o objetivo principal. Quando o jogador ele consegue realizar este objetivo, colocar a bola depois da linha de fundo, então é chamado de try. Essa jogada aí é chamada de try, que seria algo semelhante ao gol no futebol. Então, try é como se fosse o gol deles e equivale a 5 pontos, é a maior pontuação dentro do jogo. Uma vez que o jogador conseguiu realizar um try, ele tem direito automaticamente de realizar um chute em direção às traves, que nós vamos chamar aqui de gol, mas eles não chamam exatamente de gol. Eles realizam um chute, aí sim pode usar os pés, E aí ele coloca a bola em pé, essa bola que já dá para perceber que tem um formato diferente, ela não é uma bola circular, ela é uma bola oval. E aí o jogador ele pode tentar um chute de forma que essa bola passe entre os travessões verticais e acima do travessão horizontal. E aí, ele conseguindo esse feito, ele acumula mais 3 pontos para a jogada dele, E aí a equipe que está sem a posse de bola, como é que deve fazer? Aí vem outro fundamento do rugby que nós aprendemos, que é o tackle. O tackle é a jogada de você tentar impedir o avanço do jogador que está em posse de bola, agarrando ele pelas cinturas ou pelas pernas, certo? Então o jogador realmente agarra e tenta derrubá-lo de forma que no momento em que ele é derrubado, então aí forma-se um paredão entre as equipes para disputar a posse de bola. Eles se juntam um com o outro e aí eles vão empurrando a outra equipe até que a bola chegue abaixo do seu próprio grupo. E aí sim eles podem pegar a bola com as mãos. Antes disso, eles não podem simplesmente pegar ou tentar tomar a bola das mãos do jogador que está segurando ela. Não acontece assim, certo? Então, esse é o fundamento do tackle. E essa estratégia do jogo de formar paredões para empurrar um ao outro, para disputar a posse da bola, é chamada de hook, o ruck, no sotaque inglês,
Então, gente, esses são os principais fundamentos aí que nós aprendemos no rugby. Logo depois, nós aprendemos sobre outro esporte, que é da categoria de rede e parede, que é o voleibol. E nós vimos que no vôlei, cada equipe pode dar no máximo 3 toques na bola antes de enviá-la para o outro lado. O mesmo jogador não pode dar 2 toques consecutivos, exceto no bloqueio. Os jogadores realizam rodízio de posição a cada vez que a equipe recupera o direito de sacar. Taticamente, as equipes se organizam em sistemas, como o 5x1, onde há 5 atacantes e um levantador, otimizando as jogadas de ataque. O posicionamento em quadra é crucial tanto para defender o próprio espaço quanto para explorar os pontos fracos do adversário. E aí, gente, o voleibol é aquele jogo tradicional que a gente também já conhece bastante, juntamente com o futebol. O voleibol também ele é muito popular, né, aqui no Brasil, e a gente sabe direitinho como que joga, né? Tem que passar a bola por cima da rede de forma que ela caia no chão do lado adversário. E aí, para realizar isso, você tem até 3 toques na bola, sendo que cada jogador só pode tocar uma vez na bola, não pode ter 2 toques consecutivos. E aí existem os fundamentos do saque, da recepção, do ataque, que é chamado também de cortada, do bloqueio. Todos esses fundamentos são utilizados como uma forma de jogada dentro do vôlei. Depois nós aprendemos sobre outro esporte de rede e parede, que é o badminton. Uma partida de badminton é disputada em uma melhor de 3 sets de 21 pontos. A peteca só pode ser tocada uma vez pela raquete antes de passar para o outro lado. Diferente do vôlei, a peteca não pode quicar no chão. Taticamente, no jogo de simples, ou seja, no jogo de 1 contra 1, o objetivo é movimentar o adversário pela quadra, explorando os 4 cantos e utilizando a variação de golpes, curtos e longos. Já nos jogos de dupla, a sincronia e o domínio da rede são fundamentais, como os jogadores se posicionando lado a lado ou um na frente e outro atrás, dependendo da situação de ataque e defesa. Então vamos relembrar aqui uma quadra de badminton, onde ela se assemelha bastante com a quadra de tênis, né? Mas tem certas diferenças, por exemplo, o tamanho da rede, né? A altura e algumas dimensões da quadra. Mas, veja bem, o badminton possui essa linha central, que é onde fica a rede. E o objetivo do jogo do badminton é bater numa peteca. Aqui se usa a peteca, né, ou volante, como chamam no jogo, de forma que ele caia no lado adversário, no chão adversário, tá? Aqui não se usa bola, não é que nem o tênis que se usa bola, é uma peteca ou volante. E aí você bate no volante utilizando uma raquete que é mais fina e mais comprida do que uma raquete de tênis, tá? Mas é usado também uma raquete. E aí nós temos a área de saque, esquerda, direita, para cada lado do campo, né? E todas elas aqui têm a sua função. Essa é a área aqui próximo da rede, né? E aí nós temos aí todas essas dimensões relacionadas a uma quadra de badminton. Muito bem. E aí depois que nós vimos esses objetos de conhecimento do lado do esporte, nós mudamos um pouco os ares e fomos para outro tipo de objeto de conhecimento, também muito importante na cultura corporal, que é a ginástica. Mas nós vimos o aspecto da ginástica como a conscientização corporal. Nós aprendemos que a ginástica de conscientização corporal é uma prática que tem como objetivo aumentar a percepção do próprio corpo, melhorando a postura, os movimentos e o bem-estar físico e emocional. Ela trabalha de forma suave, respeitando os limites individuais
e promovendo o autoconhecimento por meio do movimento consciente. Então, gente, nós vimos que a ginástica, ela pode ser tanto a ginástica de rendimento, né? Aquela ginástica voltada para o aperfeiçoamento físico, mas também existe o segmento da ginástica de conscientização corporal, voltado mais para o interno, para que você aprenda a perceber o seu próprio corpo e a lidar melhor com ele, corrigindo falhas, principalmente no aspecto da postura, do equilíbrio. Quanto mais você se conscientiza do seu próprio corpo, dominando ele por completo, então você tem uma qualidade de vida melhor. Depois nós falamos aí sobre os primeiros socorros, né, gente? Vimos aí também situações que acontecem no cotidiano e possivelmente também situações de prática de atividade física, aula de educação física. Às vezes é normal acontecer alguns certos acidentes. E nessas horas é necessário que a gente saiba como agir. Então, nós vimos numa situação de traumatismo na boca e dente. O que fazer? Ao detectar o trauma, mantenha o aluno calmo e coloque um pano limpo sobre o ferimento em caso de sangramento. Em caso de dente quebrado ou avulsionado, totalmente arrancado, tente guardar o fragmento em água limpa. Evite mexer na boca e encaminhe a pessoa para o atendimento imediatamente. Então, gente, se você viu alguém com a boca machucada, já sabe, tem que botar um pano limpo, uma gaze, estancar o sangue e levar imediatamente para o atendimento. Em caso de desmaio, nós aprendemos outra coisa. O desmaio é a perda momentânea de consciência, geralmente causada pela queda de pressão, calor excessivo, emoção intensa ou esforço físico. Os sinais incluem pele pálida, suor frio, tontura, visão turva e fraqueza. Reconhecer esses sintomas permite agir antes que a pessoa caia e se machuque. O desmaio, gente, ele geralmente é algo que não acontece assim tão abruptamente. Geralmente ele vem dando sinais, a pessoa vem tendo uma queda de pressão arterial, vai ficando fria, gelada, vai tendo sintomas de visão turva, vai ficando mais lenta. Então, tudo vai dando indícios, de forma que se tiver uma pessoa muito próxima, dá tempo ainda de ajudar, né, dar um apoio na pessoa. Mas caso a pessoa caia, então é necessário que você procure sempre afrouxar as roupas, garantir a ventilação da pessoa, ajudar ela a se recompor, mas evite ficar batendo na pessoa, né? Ficar mexendo, ou ficar oferecendo coisas para cheirar, não façam isso, espera a pessoa recompor ali o seu bem-estar ali para ela poder reagir novamente, tá bom? Bom, e aí nós vimos uma animação que mostra como que você deve agir numa situação de corte na pele, outra situação de primeiros socorros também. Então vamos lá visualizar a animação. Muito bem, gente. Então, no caso de cortes na pele, é necessário que você verifique qual a profundidade, né, desse corte. Se estiver sangrando, ele já tem uma certa profundidade, ele já atingiu a camada da derme, né, que já é composta por vasos sanguíneos, né? Então ela tem uma certa profundidade e pode acontecer de ser infeccionada. Então, por isso, a gente tem que tomar as seguintes atitudes, ó. Limpe o local com água limpa e sabão, sem esfregar. Em caso de sangramento, pressione com pano limpo ou gaze até estancar.
Cubra com um curativo, mantendo-o protegido. Não aplique medicamentos sem orientação. Ferimentos extensos, com sangramento persistentes ou sinais de infecção devem ser avaliados por profissionais. Então, gente, é o seguinte, corte na pele, estanca primeiro, faz a limpeza, né? Leva para limpar com água e sabão, pode ser que esteja ali sujo, pode ser que esteja com poeira, com sujeira, enfim, limpa bem, vai doer, né? Vai doer, vai arder, mas é importante. Mas tem que ser, gente, com água limpa e sabão de preferência neutro. Não vão utilizar shampoo e também não pode utilizar outros produtos, tá? Não vão passar pasta de dente, não vão passar qualquer outra coisa aí que não seja isso, tá? E aí você fez a limpeza, estanca o sangramento, caso esteja com sangramento, coloca um pano limpo, uma gaze, aperta, né, comprime bem para evitar que o sangue continue extravasando mais. E aí, se é possível de se mover, leve imediatamente para o socorro ou aguarde a chegada de uma ambulância, caso seja muito extenso o ferimento, ok? E aí, depois de falarmos aí sobre esse conteúdo de primeiros socorros, nós fomos então para outra categoria, né, da cultura corporal, que é a dança. E nós vimos aí as danças de salão, mais especificamente sobre o forró. E aí nós aprendemos que existem 3 tipos de forró: o pé de serra, o universitário e o eletrônico. Então, o forró pé de serra é o mais tradicional, que utiliza os instrumentos acústicos, aqueles básicos lá que nós aprendemos, né? A sanfona, a zambumba e o triângulo. Esses são os 3 elementos acústicos principais do forró. E aí nós temos o forró universitário, que é o popular entre os jovens, com passos mais suaves e músicas adaptadas. E também tem o forró eletrônico, que é o mais acelerado, com inclusão de bateria, teclado e até guitarra também. Então, cada tipo tem variações de dança e musicalidade, mas todos mantêm a essência do forró como expressão cultural coletiva. Passado aí esse conteúdo sobre danças, nós fomos já para outra área que foi sobre os esportes de aventura, as práticas corporais de aventura na natureza. E nós aprendemos as seguintes modalidades. O primeiro delas foi o rapel. O rapel é uma atividade de descida vertical feita com o uso de cordas e equipamentos de proteção, como capacete e cadeirinha. Normalmente praticado em paredões ou ambientes naturais. Exige técnica, equilíbrio e controle corporal. É ideal para trabalhar confiança, superação do medo e respeito às normas de segurança. E os equipamentos, gente, é o seguinte: os principais equipamentos do rapel incluem corda, como vocês podem ver aí nessa imagem, né? Cadeirinha, freio, mosquetões, capacete e luvas. Além desses itens essenciais, pode-se utilizar outros acessórios, como anel de fita, conectores, proteção de corda, mochila de corda e fitas tubulares para ancoragem. Então, o rapel consiste em você descer grandes alturas. Pode ser de uma ponte bem grande, bem alta, né? Pode ser de um prédio enorme, pode ser também de uma cachoeira bem grande, né? Então, isso daí é o rapel, você descer de um ponto a outro. Outra modalidade de aventura é o SUP, o stand-up paddle. Consiste em remar em pé sobre uma prancha em rios, lagos ou mares calmos. Trabalha o equilíbrio corporal, força nos membros superiores e estabilidade postural. Além de ser acessível, é uma prática relaxante que conecta o aluno ao ambiente aquático e estimula a concentração e o ritmo respiratório. Então, gente, o SUP é essa prática feita em cima dessa prancha enorme aí com um remo também bem comprido. A pessoa sai remando em cima da prancha, utilizando aí o equilíbrio e a coordenação.
E por último, nós falamos sobre a corrida de orientação, que é muito praticada, né? Foi criada pelos militares e hoje ela é muito praticada também por civis. Então, na corrida de orientação, os participantes se deslocam por um ambiente natural, com auxílio de mapa e bússola, buscando pontos determinados. A atividade promove atenção, agilidade, tomada de decisões e leitura de espaços. É possível adaptar a prática com mapas simples e tarefas em áreas escolares ou comunitárias. Então, esses foram os principais conteúdos trabalhados comigo ao longo da unidade 2. Eu espero que todos tenham feito uma ótima revisão e agradeço pela atenção de todos.